Porque da onde eu saí, com as dificuldades que a gente tinha, tu não podia ser fraco. Aham. Então a vida desde muito jovem me fez ser forte. Olá a todos, sejam bem-vindos a bordo a mais um episódio do Sem Calado Podcast. Aqui, onde você já sabe, a gente recebe grandes convidados e a gente tem a oportunidade de conhecer grandes histórias. E o convidado de hoje é um convidado muito especial, que tem uma história que eu já conheci já alguns bastidores aí, é uma história sensacional e vocês vão ter oportunidade de conhecer. Mas antes da gente começar, eu vou fazer aquela apresentação aos nossos patrocinadores e apoiadores que fazem esse projeto acontecer. Um abraço para o pessoal da PGLock, para o Pedrão, para o Fabiano e para o Léo, da Oliveira Reparos, para o Caio e para o Vinícius, da Transtec, para o Igor, da Gold Containers, e agora também entrando um patrocinador novo, que inclusive está com a gente aqui hoje, o pessoal da Ecolog. Um abraço para os apoiadores, o Rafael Lima da SOC, Marcelo Pousada da Videira Engenharia, Luizinho e Elenay da eProfessional, Dr. Fábio Gentil da Gentil Advogados e também para o pessoal dos Postos Portal de Santos. Mas agora eu já dei um spoiler de quem está aqui com a gente, né? Com grande prazer que eu vou apresentar para vocês, ele, o Paulão, que é da Ecolog. Seja muito bem-vindo, é o CEO da Ecolog. Seja muito bem-vindo, Paulo Pena. Legal, um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de poder contar um pouquinho da minha história e tenho certeza que vai ser uma programação muito especial. Não, eu tenho total certeza disso. Como eu disse, eu já tive acesso alguns spoilers, né, da sua história e realmente vocês vão gostar bastante. Mas antes, eu gostaria que você contasse como tudo aconteceu, como você começou, principalmente na tua carreira profissional. Legal, tem alguns momentos aqui que vão ser muito marcantes contar para o pessoal, que realmente a história é bem impactante, até um pouco antes da parte do transporte rodoviário de cargas, que eu faço isso praticamente a vida inteira. Quando eu era bem jovem, que eu fui criado lá no bairro, lá do Canal 5, lá no BNH. BNH. Eu morava com a minha família lá, a gente tinha um campinho na época, antes do shopping, antes né? do shopping, antes daquela construção maravilhosa que fizeram. A gente ficava muito ali, jogando bola, se divertindo, eu era criança e tal. E a gente fez grandes amigos lá que a gente trouxe para o resto da vida. Até hoje, alguns deles compactuam com a gente e é um prazer ter essas pessoas como referência. E eu lembro que antes de começar no transporte, eu trabalhava numa farmácia ali na Alexandre Martins, chamada Drogaria Veraneio. Ela não existe mais. São duas pessoas que trabalharam comigo lá, que eram meus diretores, que era o Cláudio Roberto dos Santos e o Ariovaldo Tavares de Melo, que me ensinaram muito, antes mesmo de eu começar essa carreira de empreendedor. E ali eu comecei meus primeiros passos de entender o que funcionava, o que a gente precisava para de repente entrar no mercado de trabalho e ser útil para aquela empresa, para que aquilo ali se consolidasse. Porque eu venho de uma família muito humilde e a gente sempre precisou trabalhar desde cedo. Você tinha que idade? Eu tinha 13 anos. Caramba, 13 anos. 13 anos E aí o que eu fazia lá para dar assim uma coisa bem rápida? Nós tínhamos uma bicicleta, aquela cargo que levava mercadoria. Aquelas Monarch, né? Aquelas Monarch, cargueiro que falava, Cargueiro, né? Que tinha Barra Forte. Barra Forte, que tinha um lugar de pôr umas caixas de isopor. Então, Sim. eu entregava medicamento para as pessoas que tinham dificuldade de mobilidade. Eu fazia aplicação de injeção já com essa idade, bem jovem. Caramba. Nos idosos ali na área da praia, nos bairros ali da Aparecida, do Imbaré. Então eu fui ganhando uma confiança até das pessoas que me empregaram lá e começou a dar certo isso. E aí o que eu fazia lá? Eu era balconista, eu atendia cliente, eu entregava medicamento, eu ia no banco, porque na época era normal ir no banco. Hoje você faz tudo online, é tudo mais simples. Então eu fazia o serviço de banco, pagava duplicata, voltava, pegava a bicicleta, entregava remédio. Passava um pano também na farmácia, que isso não é vergonha para ninguém. Claro que não, E sempre fui muito querido lá. E ali eu comecei meus primeiros passos, porque eu cheguei rebelde lá. Porque da onde eu saí, com as dificuldades que a gente tinha, tu não podia ser fraco.
Aham. Então a vida desde muito jovem me fez ser forte. Em meio à fraqueza Sim. financeira, fraqueza de força natural, mas eu tinha o poder da boca, de falar, de me defender, de repente até de uma forma violenta, mas na palavra, para poder me defender, porque a guerra antigamente, com todo respeito, era comer, beber e se manter. Aham, é verdade. Aí eu te falo assim, mas tu já passou fome? Não, nunca passei fome. Nós passamos muita vontade. Porque a época era outra. Hoje tu vê as crianças jogando doce, chocolate, pipoca fora. Aham. Não é assim? Verdade, é verdade. Na nossa época É não era verdade. assim. Então eu tô tentando ser o mais verdadeiro possível. E aí o que aconteceu? Num dia, o tempo foi passando, eu continuei lá, fui aprendendo. Cheguei como eu te falei, a fazer aplicações Caramba, e como é que era isso, cara? Fazia aplicação de injeção? a domicílio. Caramba, Porque cara. como Santos é a cidade do idoso, Aham, sempre foi, né? naquela época já era, hoje é muito mais. Tinha idoso que não conseguia sair de casa, ele ligava na farmácia, olha, eu tô precisando tomar uma injeção tal. Sim. Ah, o meu menino vai, eu com 13, 14 anos eu ia aplicar a injeção. A gente pensa hoje em dia seria algo assim, a gente não consegue imaginar, né? Mas eu devo isso aos diretores, ao Cláudio, ao seu Ariovaldo, que me ensinaram isso. Eu aprendi com a laranja, eu pegava uma laranja, ele falou, pega uma laranja e começa a aplicar a injeção na laranja. Parece uma coisa surreal, mas é verdade. Eu vou comprar uma laranja e eu pegava a laranja e eu comecei eu espetava aquela laranja 1000 vezes, a mesma laranja. E aí tu vai pegando a mão do negócio. E aí, em alguns momentos, rolava até uns ciúmes, né? Porque quando esses idosos iam na farmácia, falavam, ele aplica melhor do que você. Aconteceu muito isso. E aí ele me ensinou a aplicar a injeção, não só muscular, mas venosa e injeção subcutânea, que é na pele, que era para o pessoal da diabetes. Muita gente com problema de diabetes. E aí, virando essa página para poder introduzir um pouco mais, num domingo, eu estava lá no campinho, como era de costume e tal, mas eu já tinha 16 para 17 anos, já estava me transformando num homem de verdade. E um amigo meu chamado Marcelo, aproveitar para mandar um abraço para ele, Marcelo, o apelido dele é Marcelo Rambo, lá do BNH, meu amigo. Hoje ele trabalha na Santos Logística, um grande amigo meu. Ele me chamou, eu jogando bola, ele parou o jogo, porque ele já era um pouco mais velho. E ele falou, Paulo, ele tinha a voz meio, né, que ele era meio fortão, ele fazia musculação, lutava boxe. Ô Paulão, é o seguinte, eu preciso que amanhã tu vá trabalhar comigo. Tu quer trabalhar? Falei, pô Marcelo, mas eu tô com a farmácia. Ele falou, não, agora tu vai entrar pro mercado de trabalho, pra tu trabalhar no Porto comigo e começa amanhã. Eu falei, mas amanhã eu não vou poder ir, no dia seguinte eu vou poder ir, que eu tenho que me desligar da farmácia. Porque eu vou falar que é uma oportunidade de negócio, enfim. E na terça-feira eu já fui trabalhar com ele. Era Santos Logística? Não, Santos Logística é a empresa que o Marcelo trabalha hoje. Ah, tá. Quando o Marcelo me chamou para trabalhar, o nome da empresa era Transmaster. Isso em 1993. Caramba. Em 1993. Eu cheguei lá, conheci os procedimentos, confesso para ti que eu não gostava, não vou mentir para ti. A gente fazia vistoria de container, né? A minha função era vistoriador de container, porque a gente atendia um cliente de Suzano, que chamava Suzano de papel. Sim. A gente transportava aquelas papel resma de Xerox. Sim. O A4, né? Até hoje eles operam forte, mas hoje eles usam mais o vagão. Eles fazem mais de uma forma ferroviária. Para poder otimizar custo e tudo mais. Naquela época era tudo caminhão. Então o que a gente fazia? A gente tinha que pegar ali na Praça da Fome uma carona, a gente fazia assim pro caminhão, coisa que hoje tu não vê. Não. Para pegar uma carona e aí vai para Lemoa. Aí parava os fietão, lembra do fietão que abria a porta ao contrário? Sim, sim. Não abria a porta assim, abria a porta. E os D11, lembra dos D11? Sim. Quem é mais antigo aí vai lembrar. E a gente entrava no caminhão do cara e o cara largava a gente lá na Lemoa sem conhecer. Pois é. Sem conhecer o cara. Nós não tínhamos relacionamento para pegar carona, mas não tinha ônibus que entrava na Lemoa. Hoje é até perigoso fazer isso, né? Perigoso, né? Perigoso. Então, o que acontece? Tu imagina eu fazendo assim, que nunca fiz, que a gente só via isso em filme, né? O filme americano, vai pra lá, não é assim? Sim, sim. Nós fazíamos assim, o cara parava, tu entrava,
Pô, tô indo lá pra Secreta Alemão, um terminal que muita gente não conhece. Olha o nome do terminal, Secreta. Sim, o gerente na época era o Rubens Santori. Conheço ele. Conheço ele. Aham. E hoje ele trabalha com venda de container, não é isso? Não, ele trabalha na Atlantis. Atlantis hoje. Atlantis, tá na Atlantis? É. Eu lembro dele. Falando isso, um abraço, Rubão. Ele É sempre isso acompanha. aí. O Rubão, ele deve lembrar de mim. Aham. Mas, porque isso já tem mais de 30 anos. Aham. Então nós íamos lá pela empresa chamada Transmaster, aproveitando para mandar um abraço pro seu Fernando e pro Lima, que foram pessoas fundamentais para fazer eu chegar onde eu cheguei. Sim, Foi os primeiros passos. E ao Marcelo também, né? Eu nunca vou deixar de agradecer ao Marcelo. sim. E aí começou aquele negócio, pega a carona, vai para Lemoa, vistoria 30 container, vistoria 20, porque tu tinha que fazer aquele teste de luz e tal, para poder começar. Eu confesso para ti, eu não gostava. Que eu falava, que trampinho que eu arrumei, cara. Mas eu não tinha aquela escolaridade para poder escolher uma coisa melhor, tinha que ser aquilo. Então, dali, eu fiquei durante 2 anos, de lá eu fui para uma outra empresa, fui começando a entender, pô, exportação, retira a carga no cliente, pega o vazio em Santos, vai lá no cliente, manda para Santos Brasil, manda para o Tecom na época, Era o Tecom. manda para Libra, manda para o Ecoporto, que na época não era... Não era com o Porto Na também. época não era Libra, era 39 Trin- externo Isso aí. e 39 lado de mar Aham. e 39 lado de terra. Aham. O pátio, a É isso Rodrimar, mesmo. a Rodrimar era pátio de exportação lado de mar, pátio de exportação lado de terra. Quem é isso antigo aí. sabe. É isso aí, isso aí. Não é isso? Sim, exatamente. A Marimex era PVP, pátio de volumes pesados. Caramba. Faz tempo, Que hein? na época carregava com guindaste. Não, cara. Eu peguei tudo isso aí a pé, sem carro. Pegando carona no cais. Caramba. Querendo desistir, mas não podendo. Porque a situação gritava. Sabe aquele sonho da padaria? Aham. Numa época, para mim, aquilo ali era um sonho, porque não tinha condição. Isso é verdade, eu não estou fazendo aqui média, não. E aí, fui mudando de empresa, fui começando a falar, pô, esse negócio é legal. Esse negócio aqui pode ser que seja o meu negócio. Mas ainda com um pouco de rejeição da minha parte, porque eu tinha muita dificuldade de fazer um motorista te obedecer pela pouca idade, Sim. de convencer um cliente que eu era o melhor naquela ocasião. Era muito difícil, até que um dia eu gerenciei uma transportadora e o dono de uma grande empresa ficou sabendo do meu nome no mercado e falou, quero que esse cara venha trabalhar comigo. E eu fui fazer uma entrevista com ele. Ele falou, eu preciso de um cara igual você aqui. Só que é o seguinte, aqui tu vai ser o supervisor de operações gerais, tu vai ter que segurar o piano. E aí eu já tinha um pouco mais de experiência, já tinha um pouco mais de condição, de persuasão, Qual era essa empresa? Essa empresa é do Sérgio Tomás, chamava-se MTF, Ah, que na época era Manuel Tomás Filho. tá. E aproveitar para mandar um abraço pro Sérgio Tomás também. Valeu ter trabalhado contigo. Confesso para você, hoje, em 2026, muitas coisas do teu ensinamento eu trago comigo. Um abraço para você. Independente legal. dos problemas, tira de lado. O que importa é o hoje. Obrigado. Pô, legal. Então, o que que acontece? Ali eu vi que era possível. Por quê? Porque eu vi uma prosperidade não só para mim, com a diretoria também. A diretoria se levantava. Eu via que ali eu falei, e se eu fizer o meu negócio? E se eu tiver coragem? E se eu tiver atitude? Porque o que ele tem diferente de mim? Ele tem um cérebro, ele tem 2 braços, ele tem 2 pernas, ele tem 2 olhos, ele respira também, eu tenho tudo isso. O que falta em mim? Falta atitude? Falta coragem? O que falta? Foi aí que veio a fé, Uhum. que mais ou menos em 2016, 2015, um pouquinho mais para frente, eu não sei a data exata, aí a gente entregou a vida para Jesus Cristo. Eu cansei de apanhar. Sabe aquela, compra carro, vende carro, compra moto, vende moto. E não avança, né? E não avança. Parece que você Compra tá apartamento, travado. vende o apartamento que não consegue pagar a prestação. Oficial de justiça na tua porta.
O oficial de justiça me ligava, que horas eu posso ir aí? O cara era cristão também. Aham. Eu falei, a minha mulher vai trabalhar 10 horas da manhã, tu pode vir às 11? Só vai estar eu e minhas filhas. Minhas filhas pequenas, elas não entendem. E ver o oficial de justiça penhorar a máquina de lavar, o fogão, a cama, a televisão. Eu falava, cara, essa dívida não é minha. Sabe quando tu fala pra ele, cara, eu emprestei o nome. Um grande erro meu. Aham. Reconheço. E aí o cara foi tão legal comigo que ele falou assim pra mim, fica tranquilo. Isso aqui é só pra fazer uma pressão pra ti. Nos teus olhos dá pra ver que não é tu que deve. Aham. Mas eu falei pra ele, mesmo assim eu vou pagar. Porque eu tenho um nome, eu tenho um caráter, eu vou pagar. Eu só não tô num bom momento, mas eu vou pagar. E isso tudo aconteceu na minha vida antes de chegar onde a gente chegou. Aham. Então tem um monte de situação. Isso foi o alicerce pra tua Sim, vida. isso fez parte do testemunho. É isso aí. Entra em empresa, arruma encrenca, é mandado embora. Entra em outro emprego, arruma encrenca e é mandado embora. Que eu sempre tive muito problema com fofoca. Hoje não mais. Uhum. Se eu soubesse que não sei quem falou, e às vezes nem falou, já era motivo para se levantar. Um grande erro meu, falta de maturidade. Uhum. Hoje eu reconheço isso. Só que aí sempre, voltando ao lance que eu te falei de entregar a vida para Deus, ali eu entendi, dentro da igreja, que você não sabe o teu potencial. Você desacredita de você mesmo. Para quem está ouvindo aí, você tem um valor que você não acredita, que você não conhece. Você vai fazer a diferença. Acreditar é só o começo. Deus é contigo. E ali eu aprendi que você pode, você é capaz. Porque eu imaginei algumas pessoas que eu trabalhei se levantando com o meu trabalho, com a minha habilidade. E eu falei, por que para mim não? Por que nunca vai chegar a minha vez? E foi aí um dia que eu trabalhando numa empresa, eu me aborreci muito. E eu falei, eu vou tentar. O que vinha na minha cabeça? Se eu tentar e não der certo, eu não fui covarde. Uhum. Mas e se der certo? Eu vou realizar todos os meus sonhos. É isso aí. Todos. E eu sempre fui um pouco topetudo e audacioso. Eu não sou medroso. Eu não sou covarde. Eu encaro a realidade de frente. Você me entende? Sim. Foi aí que em 2017 eu falei com a minha esposa, que me ajudou muito. Eu até me emociono, cara. Mas na realidade é isso que faz valer a pena, né? Eu falei pra ela assim, eu tô cansado. Eu preciso mudar de vida. Nessa época você já tinha filhos? Eu já tinha 2 meninas, Sim. que uma hoje tem 20, a outra tem 15. Relaxa. É isso que faz parte do Sem Calado. São as histórias, né? E que realmente isso vai servir de apoio para quem um dia pensa em empreender, pensa em, na realidade, em crescer. E são essas histórias que motivam. Só Deus sabe o quanto eu me ajoelhei no meu escritório desse tamaninho aqui, ó. 2x2, para que eu não fosse envergonhado perante meus adversários. Que o nosso adversário não é os nossos amigos, não é nossos funcionários, é o diabo. Uhum. Que quando a gente empreende, a gente passa por 3 etapas. Primeira etapa, você é chacota. Fala, tá pensando que é fácil? Uhum. Pensa que vai crescer? Pensa que vai se dar bem? A segunda fase é a fase do ódio. Porque mesmo em minha chacota, não deu certo de derrubar. Aí as pessoas sentem ódio de ti. E não se espante. Quando são próximos amigos, e às vezes até parentes, Uhum. Mas é óbvio. que eram para torcer para você. Aham. Só que a terceira fase, que é a que a gente tá tentando ir ainda, que a gente ainda não chegou, é a melhor.
como faz para acontecer? Nós ainda não chegamos nessa fase. Nós estamos terminando a fase do ódio, que é a fase da fofoca, da intriga, da ação trabalhista, da mulherzinha que veio não sei da onde e que acha que é quem. Só que eu não sou nada sem minha esposa e minha esposa talvez não seja sem nada sem a mim. Nós juntamos as forças. Se é capaz, vamos embora. Eu lembro até uma vez aqui, eu estava numa fase assim ruim, já empreendendo, mas uma fase assim péssima. 15 dias sem ter nada, mas ligando, passando e-mail, conversando com pessoas, andando na rua, pedindo ajuda e ninguém te ajuda. E aí eu falei para minha esposa numa sexta-feira, eu falei, cara, tem 15 dias que a gente não faz nada. Isso no início. Aí ela falou assim... Mas sempre na área do transporte. Sempre na área do transporte. Depois que terminou a farmácia, foi só transporte. Sim. E eu reclamei para ela, eu falei, não acontece nada. Aí ela falou assim para mim, na segunda-feira eu vou lá, eu vou te ajudar. Eu falei, mas você não conhece da parte comercial, você não vai conseguir, num primeiro momento, me ajudar, eu preciso de alguém com experiência. Mas ela falou, a gente pode pagar? Eu falei, não pode. Falou, eu vou. Que legal, cara. E aí eu tava no escritório, como se fosse o teu assim, só eu, conversando sozinho, olhando no espelho e falava, o que eu vou fazer? O dinheiro acabando. O meu dinheiro acabando. Eu com 2 meninas, eu com prestação de caixa, eu com conta de luz, com as contas que todo ser humano tem. Uhum. Eu falei, tá bom, já que tu vai, beleza, eu vou te aceitar. Ela falou, vou ficar em casa de manhã. É uma coisa muito legal isso de falar. Vou ficar em casa de manhã porque eu mando as meninas para a escola já com o almoço pronto. Eu dou almoço, cuido delas de manhã. Elas em idade de escola, como estão até hoje. Levou as meninas para a escola, pegou um ônibus e foi lá trabalhar. E onde era o teu escritório? Era ali no Wave, no Valongo. Sim, sim. Que é até engraçado. Antes de eu contar o que aconteceu nesse dia, Deus era tão bom comigo que aquele Wave ficou meio empacado, ninguém alugava nada, ninguém queria. Você lembra disso? Eu lembro disso. Uhum. E eu consegui a dona de uma sala pronta. Eu falei para ela, eu até alugo a tua sala, mas eu preciso de 5 meses de isenção de aluguel. Aí sabe o que ela falou para mim? Foi até engraçado. Ela falou para mim assim, tu paga pelo menos o meu condomínio IPT. Nossa! Eu falei para ela, vou pensar. Nossa. Mas eu paguei. Eu paguei. Foi muito barato isso. E aí isso aconteceu, eu falei, poxa, se eu conseguir 5 meses de aluguel sem pagar, estourei no norte. Uhum. Porque eu não tenho dinheiro mesmo. Esse foi o primeiro escritório? Foi o segundo. É que eu lembro que você contou para mim O uma meu história. escritório era um pequenininho. Que era ali no centro de Santos, né? Era ali na Amador Bueno, em cima das lojas de imóveis. Então. Entre a Frei Caneca e a Dom Pedro. Tem as lojas de imóveis ali, então. Sim. Aquelas lojas que tá sempre vazia, mas sempre tá aberta, né? Só pra indagar. E aí, voltando... Mas tem muita história que você contou desse lugar aí no centro. Tem muita história. Que eu acho que vale a pena contar, hein? Eu vou contar. E eu vou contar primeiro essa última que eu tava finalizando da Silvana. E aí, o que acontece? Quando ela falou, vou te ajudar, voltando lá pro escritório do Wave, né? Wave. Eu vou te ajudar, ela bateu na porta. Ela, oi, vim te ajudar. Eu me emocionei. Legal. Porque ela sabia do que a gente estava passando. Uhum. Ela era o meu porta-voz da derrota momentânea. Uhum. E eu não tinha com quem falar isso. Eu não podia falar para ninguém. Mas a minha esposa é a minha confidente. Uhum. Eu precisava soltar aquilo. E ela sempre, mas vai melhorar. Vai acontecer, nós vamos vencer. E aquilo me animava. Uhum. Porque se ela é outra pessoa, realmente tu tem razão, não vai dar. Acabava contigo, né? Acabava comigo. E aí, já com a Ecolog, era um embrião ainda, mas já existia. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou arrumar meu primeiro cliente? Aí eu lembrava de um monte de gente, esse não vai me ajudar, esse não vai. Até que eu liguei para um cliente meu. O nome dele é Fábio. Manda um abraço, Fábio. Fábio da JA, você, cara,
tenho um apreço por você muito grande, cara. A gente não tem se falado muito, mas eu quero te falar que você, a JA, tem um apreço muito grande. Um abração para tu e para toda a equipe. Sakovski pro Bruce, pro Jairo, pro Jair. Vocês foram referência para mim. Eu liguei para ele e dei um aperto nele, falando de ti, Fábio. Fábio, é o seguinte, sou eu, cara. Pô, dá uma oportunidade para mim, cara. Porque eu já atendia ele quando eu era funcionário de outra empresa. Sim. E aí eu tive que dar um aperto nele, por quê? Pô, me ajuda, cara. Eu preciso de uma ajuda, eu preciso desenvolver. Paulo, eu vou te dar um cliente. Eu vou te dar um cliente. Falei, tu vai mesmo, Fábio? O dia que eu fechei o primeiro cliente com ele foi o dia que acabou meu dinheiro todinho. Caramba, nada é por acaso, hein? Todinho, eu não tinha mais grana pra comprar um miojo pra minha filha. Não tenho vergonha de falar. Se a minha filha fala, eu tinha comida em casa. Mas se a minha filha fala, eu quero um miojo, não tem. Inclusive, voltando um pouquinho atrás, quando eu abri a Ecolog, para abrir a conta de e-mail, eu peguei dinheiro do cofrinho das minhas filhas. R$ 33 na UOL. Eu peguei as moedas, fui pra fila do Bradesco. Fui pra fila do Bradesco, paguei com dinheiro, porque o meu amigo falou, vai na fila que o UOL, quando tu valida no Bradesco na fila, já cai na hora pra mim abrir tuas contas. E aí tem a história do Luiz Fernando que eu te contei. Tem um monte Isso é sensacional, a história do Luiz Fernando. Quer saber a história do Luiz Fernando? Opa! Posso contar? Com certeza. O Luiz Fernando foi o meu melhor funcionário até hoje. Com certeza tu não vai ter outro Luiz Fernando. O Luiz Fernando foi o melhor funcionário. Mas quem é o Luiz Fernando? Em 2017, né, quando a gente desenvolveu a Ecolog, Abertas as contas do UOL. abertas as contas do UOL, eu falei, poxa, eu falei pro Ricardinho, um grande amigo meu do DSS, Ricardinho, você é fera, você é meu irmão, eu gosto muito de ti. Você vai ver meu podcast, eu vou falar de ti, tu vai falar. E aí eu falei, Ricardinho, tu vai ter que abrir umas contas de e-mail pra mim, mesmo sendo só eu. O que eu tinha na empresa? Eu tinha uma calculadora, eu tinha um notebook que eu tenho até hoje, que tá na mão de um funcionário lá. Eu tinha uma internet, né? Wi-Fi. Eu tinha um escritório 2x2, que o banheiro era do lado de fora. E eu sentava no chão, com o computador no meu colo. E passando e-mail. E aí o que eu falei pro Ricardinho? Isso eu aprendi com outro diretor, mas não vou falar o nome dele aqui, que ele é muito inteligente. E eu também não posso também exaltá-lo. Porque senão eu demonstro que ele é muito capaz e eu sou incapaz. É isso. Não tem isso também? Tem isso, pô. Eu já falei o nome dele aqui, mas fiquem oculto. E eu falei, Ricardinho, abre uma conta do comercial, uma conta do Paulo Pena, uma conta do Luiz Fernando, que era o funcionário fantasma. Quem tá abrindo empresa vai pegar essa dica aí e vai se dar bem. E uma conta do faturamento. Sim. Então nós abrimos 5 contas de e-mail junto no meu e-mail, no meu computador, minto. E aí o que acontece? Quando o cliente me apertava, que eu já estava começando a acontecer as coisas, ô Paulo, por favor, informar por que o caminhão não chegou ainda. Aí eu entrava no e-mail, copiava o Luiz Fernando, favor informar o cliente. Favor informar o cliente sobre esse, com urgência, por favor. Aí eu entrava na conta Luiz Fernando, ô, seu Paulo, já estou verificando. Aí deixava em oculto. Eu já sabia o que estava acontecendo. Claro. Eu já sabia. Era você para tudo. Aí ele falava, senhor Paulo, bom dia. O caminhão acabou de encostar na porta do cliente, já vai descarregar. Aí eu respondia, muito obrigado, Luiz Fernando. Cliente em cópia ciente. Pum. E aí esse mesmo cliente, que é engraçado falar isso, mas tudo é verdade. E aí eu peguei um outro cliente que era aéreo, muita carga aérea. Pega em Guarulhos, leva para Ribeirão Preto, pega em Guarulhos, leva para Campinas, pega em Guarulhos, São Bernardo. Era muito trabalho. E o telefone tocava muito nessa época, isso em 2017. E aí a menina me ligava. Um dia ela me ligou, Paulo, que engraçado. Só você atende telefone aí? Eu falei, tu tá ligando no meu ramal. E na verdade só tinha um telefone. Eu só tô atendendo porque tu tá ligando no meu ramal, não tem jeito, pô. E aí o que acontece? Voltando a livros, né? Tinha momento que acontecia alguma coisa, a gente se deslumbrava, tinha hora que não acontecia nada. E aí a gente buscava ajuda do Criador. Deus é maravilhoso, irmão. Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória para Ele.
Se não fosse Jesus Cristo e se eu não entregasse a vida para ele, eu não estava aqui falando contigo. Falo de boca cheia. Sem Deus nada podeis fazer. Sim. Eu sou prova viva disso. Eu sou fruto de Deus. E eu quis também compromisso com ele. Essa é a diferença. Tem gente que fala, eu sou de Deus, mas tu não quer compromisso. É verdade. Eu quero compromisso. E aí, voltando ao escritório lá 2x2, eu me ajoelhava muito. Eu pedia, me ajuda. Eu sozinho eu não vou. Eu não ia. Eu ligava, eu mandava e-mail, eu cansava, eu gastava saliva e nada. E daqui a pouco foi indo, foi acontecendo. Fomos mudando. A minha esposa me ajudando muito, me incentivando. Em meio à falta de experiência dela naquela ocasião. Hoje não, hoje ela é uma profissional pronta. Hoje ela cuida da minha administração todinha. Da parte financeira, da parte de RH, da parte de... O principal cliente hoje é dela. Que legal. Porque ela ligou, porque ela discou, porque ela quis. E eu faço a manutenção desse cliente. E quando chegam os lotes desse cliente, eu falo para ela, de quem é esse cliente? É uma forma gostosa de... Ela recebe comissão? Tô arrumando problema em casa. Vou falar baixinho. A funcionária é mais cara. Eu não sei se ela vai ver esse podcast, mas eu já tô entregando ela, né, meu? Então, desculpa se eu tô falando um pouco alto, se tá tudo bem, é que tá desenrolando o negócio, então o negócio é muito louco, né? E ela tem sido uma grande parceira. Eu sonho que eu vou ficar com ela até o último dia da minha vida. Amém. Eu prometi ela no dia que eu casei. E graças a Deus, como está escrito na Bíblia, feliz o homem que encontra uma esposa. Feliz. Sim. E eu encontrei. Acho que eu vou ter um bônus nisso aí. Né? Opa! Então, e de lá pra cá é muita luta, muito problema também. A gente, operação, pra quem é de operação, sempre tem uma novidade. Mas a gente não tem medo. Eu aprendi desde muito cedo, lá atrás, bem jovem, que eu precisava me alimentar e não tinha tudo que eu queria em casa, então eu tive que ir para a rua. Esse ir para a rua nunca me fez um drogado, esse ir para a rua nunca me fez um alcoólatra, esse ir para a rua me fez um homem de verdade, porque eu tive bons professores do meu lado, boas pessoas que me olhavam, pô, tem uma coisa dentro de ti diferente, tu não é que nem esses meninos aí. E eu acreditei nisso. Tem coisa aí. Tu vai ser alguém. Pô, que legal. Tu vai ser alguém, cara. E eu sempre acreditei nisso. Nunca teve ninguém pra jogar. Teve banho de água fria? Teve. Sempre tem, mas né? Sempre vai ter. Mas, olha, vou falar pra ti. Graças a Deus, toda a dificuldade que eu passei, hoje a gente pode desfrutar do que essa terra pode prometer de melhor. Eu tive a oportunidade de conhecer seu escritório, conversar com você, até mesmo ter um spoiler da sua história, que eu achei sensacional. Sim. E realmente eu vi, né, hoje, uma estrutura, um escritório bem estruturado, uma empresa bem estruturada. É a primeira impressão que você tem quando entra no seu escritório. Certo. E eu quero que você conte pra gente como foi essa virada, como foi que tudo aconteceu. Só que antes de você contar, essa parte tá todo mundo esperando, vamos fazer uma pequena pausa para poder apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores, inclusive a Ecolog agora junto com a gente também. Muito feliz por vocês fazerem parte também da nossa história também. E a gente volta rapidinho. Aguenta aí, não sai daí que ele vai contar tudo para vocês. Até mais. Desde 2016, a Gold Containers entrega soluções completas para operações que exigem agilidade, estrutura e confiança. Com atuação nacional e internacional, oferecemos venda, locação, reparo, armazenagem, movimentação e projetos personalizados em containers. Também somos referência em soluções reefers, com eficiência e segurança para operações de controle térmico. Gold Containers é marca, é negócio, é movimento.
No coração da maior operação portuária da América Latina, existe uma empresa que se tornou referência. Fundada em 2008, a Transtec World iniciou suas atividades como terminal de contêineres vazios em 2012, com o propósito de transformar a logística com eficiência, agilidade e visão de futuro. Com crescimento orgânico e investimentos contínuos, ampliamos nossa estrutura, expandimos áreas operacionais e consolidamos 11 mil metros quadrados de área coberta dedicada a reparos. Hoje operamos com uma estrutura robusta, mais de 600 colaboradores, mais de 50 máquinas em operação, 9 pátios e 282 mil metros quadrados de área total. Crescemos de forma consistente, alcançando mais de 1,3 milhão de TUs em 2025, com aumento de 13% na movimentação. Oferecemos soluções completas em movimentação, reparo e armazenagem de contêineres vazios, garantindo segurança, disponibilidade e eficiência operacional. Transtec World, referência em terminal de contêineres vazios. Estamos de volta então com Paulo Pena, que é CEO da Ecolog, e está contando pra gente um pouco da sua história, que é sensacional e foi de bastante sofrimento, primeira parte. Você contou tudo que você passou, mas depois teve a grande virada, né? Quando foi que aconteceu a grande virada de chave na história da Ecolog? Uma boa pergunta você fez, gostei, e você pegou num ponto que eu gostaria de estar falando mesmo. A grande virada foi ter atitude, né, para desenvolver o projeto e entender que eu era capaz de atender meus clientes com a excelência que o mercado precisava. Porque as empresas que eu trabalhei, eu via que tinha uma lacuna, tinha uma brecha, faltava um atendimento, faltava o querer mais. Não olhar para um cliente melhor do que o outro, olhar todos iguais e atender todos iguais. Porque a partir do momento que você fecha um contrato, você tem que se comprometer com aquilo, você tem que ser o leão do negócio. Sim. Ah, mas tu tá com dificuldade, o teu cliente não precisa saber, resolve. Ele te contratou para isso. Você me entende? Sim. E aí começou a aparecer um cliente de spot, aí daqui a pouco começou a aparecer outro, daqui a pouco vem um outro, indicação daquele que está sendo bem atendido. E a virada de chave foi quando a gente desenvolveu o trânsito aduaneiro, que é a DTA. Sim. Como nós sempre fomos muito chatos com o pagamento de impostos, para a gente ter a certificação de CND, para a gente poder estar correto com o fisco, até porque tem a fiscalização, não tem como ser diferente. Não tem como fugir, né? Então a gente sempre entendeu que o imposto é imposto. E eu precisava das certificações para a gente poder atender um cliente que seja maior. E a virada de chave foi essa, a gente desenvolveu a DTA, porque para você ter DTA, você sabe, né? Você tem que estar com a CND tudo em dia, os impostos em dias, municipal, estadual. Então, cara, não é tão simples assim, é por isso que muita gente não tem. E essa virada de chave foi nisso. Começamos a atacar clientes que fazem DTA. DTA para Belo Horizonte, lá no Zifest. Clientes que atacam, que operam lá em Varginha, no EAD Porto Seco, em Pouso Alegre, entre outros terminais lá no Rio Grande do Sul, Canoas, Novo Hamburgo. Então a gente começou a abrir o leque para o Brasil todo. Isso tem dado muito certo. Atender bem, preço competitivo, veículos rastreados, falar a verdade, responder e-mail. Sim. Tá sempre pronto para atender o teu principal, que é o cliente. Sem o cliente, a empresa não se subestabelece. Então, o que eu falo para minha equipe? Gente, verdade é verdade. Tá carregando? Tá carregando. Liberou, liberou. O fiscal não liberou ainda, tem que falar, tem que informar. Não dá para informar um caminhão rodando se o fiscal ainda não liberou. Notícia sempre verdadeira. E aí a gente vai galgando o mercado, vai começando a pulverizar o que você entende que é mais saudável. E o cliente indica cliente, a gente atende o cliente do cliente. Então a gente tem ganhado assim nesse meio tempo muitas coisas positivas de crescimento. E aí a gente entendeu que a gente precisava de um pátio para fazer pré-stack de exportação, porque o gate não abre.
A gente precisava de um pátio também para fazer ova, desova, porque tem cliente, por exemplo, hoje a gente opera com clientes que ele importa um container de 40, ele desova a mercadoria dele e ele vai vendendo fracionado. Sim. Ele deixa a carga no meu armazém com preço competitivo. Hoje a Ecolog E trabalha já com deixa armazém. de pagar o demurrage, Já né? deixa de... Eu desovo tudo, eu entrego o vazio dele, acabou o problema. Armazenagem competitiva, preço competitivo, atendimento em cima do pedido. Paulo, vende 10 caixas, pega 10 caixas e entrega pro cliente dele, acerta o frete na hora. Ó, Paulo, esse valor não dá. Não, vamos chegar no valor que seja compatível contigo. Eu não quero ganhar uma vez, eu quero ter você o ano inteiro. Cliente bom é aquele cliente que tá o ano inteiro contigo. É isso aí. E aí a gente também tem cliente que ele importa muito e ele não quer receber toda a carga. A gente retira as cargas do porto, deixa armazenado no meu pátio. Fazemos uma armazenagem muito mais barata do que a armazenagem do terminal alfandegado, que, diga-se de passagem, é um pouco acima. Sim. Porque a gente não está preocupado em ganhar uma vez, a gente quer ser parceiro. A gente demonstra parceria para esse tipo de cliente. E a nossa empresa, graças a Deus, agora em 2026, de 2024 para 2025, já chegamos a dobrar o nosso índice de atendimento, automaticamente de faturamento. Sim. E a gente está assim num caminho tranquilo. Por quê? Que legal. Verdade em primeiro lugar, preço competitivo, combinou, cumpriu, entendeu? Sim. E seguimos as nossas metas com uma equipe especializada, treinada, pessoal comprometido. E seguimos assim a nossa filosofia de trabalho. E da onde surgiu o nome Ecolog? Boa pergunta também, né? Eu não estava preparado para essa. Mas, enfim. Ecolog, o que a gente pensou? A gente pensou em ecologia com logística. A gente precisava fazer um transporte mais sustentável, uma empresa sustentável. Sim. Então a gente pensou, Ecolog, ecologia voltada à logística. Como? Eu sei que existe no meio do caminho um pouco de poluição, não tem jeito. Nós estamos falando de óleo diesel, estamos falando de caminhão, Sim. estamos falando de combustão. Nós temos também uma premissa de trabalhar com veículos que trabalham com Arla. Sim. Hoje o Arla ele tem um impacto menos poluente no nosso ambiente. Sim. Então nossos caminhões hoje é 100% Arla. Polui também, mas muito menos. Então Ecolog é isso, é Ecolog logística, Ecolog, né? Eco de ecologia, logística. Ah, legal. Então essa foi uma ideia muito interessante, Sim. porque a gente entendeu que seria um nome que soaria legal. E alguns clientes já me perguntaram isso e por isso que eu fiquei à vontade de te responder. Legal. Legal, né? E há quanto tempo já existe Ecolog? A Ecolog agora, o ano que vem, está fazendo 10 anos. Caramba, que legal. Porém, os seus diretores já têm 35 anos de mercado. Já vivemos um pouquinho de cada situação. Tem muita história para a gente contar. Isso nos traz experiência também. Isso nos traz vivência. Como, né? A gente vê os influencers, né? Quando você faz todo dia a mesma coisa, você se torna um cara bom naquilo. Com certeza. Então eu estou procurando essa habilidade para poder oferecer para o meu cliente. Sim. Não tem não, é sempre sim. Vou te ajudar, vou fazer. Eu vou melhorar o teu custo. Teu cliente final vai ficar feliz. A verdade tem que estar sempre à frente. E falando sobre a sua especialidade, né? Você falou que hoje você tem principalmente o transporte, você tem um terminal que você consegue fazer toda essa parte de serviço. Tem mais alguma coisa que a Ecolog oferece para os clientes? A gente tem também registro de DTA. Por exemplo, se tem um cliente que quer fazer uma DTA e ele não tem uma habilidade para registrar a DTA, nossa equipe tem toda a agilidade de poder registrar a DTA, inclusive no nosso CNPJ, que nós temos uma garantia bem saudável para atender os clientes. A gente também opera com DUI, com DAT. Nós mesmos elaboramos em nosso escritório, como eu falei, com o nosso time. Então, contratar a Ecolog hoje é o melhor cenário. Opa! Muito gostei, hein? É o melhor cenário. Quer se dar bem? Contrata a Ecolog. Mas eu sei que você faz mais coisa. O que mais a Ecolog faz? A Ecolog hoje atua com cabotagem. Hoje nós somos operadores de transporte multimodal. O que é isso? Nós podemos fazer um fechamento com o cliente, por exemplo, de Indaiatuba. Ele quer levar uma carga para Manaus. Ele me fecha comigo
o fechamento comercial, eu retiro o container com o armador, porque nós temos o login e senha para isso. Eu vou lá, retiro a carga dele em Indaiatuba, por exemplo. Pode ser em qualquer lugar do Brasil, tá? Estou dando um exemplo de uma cidade aqui de São Paulo. Trago para Santos, embarco esse container, levo para Manaus via marítima e entrego a carga lá no porto. Chegando no porto, o nosso caminhão lá em Manaus pega, te leva na porta do teu cliente, entrego a carga e devolvo o container vazio para o armador. Fazemos também cargas projetos, aquela carga excedente que a gente costuma falar, que tem comprimento, largura e altura. Nós somos especialistas nesse tipo de produto. Como eu te falei, a gente também faz isso fora do estado de São Paulo, temos expertise para isso, e a nossa empresa só tem crescido com todos esses segmentos. Aí, tá vendo, né, pessoal? Peixe vendido aqui, hein? Eu vou falar para ti que os professores também foram muito bons. Eu tive a oportunidade, não sei nem se seria um bom momento, de ter bons professores. E com tudo isso, me fez o profissional que eu sou hoje. Pô, muito bom. Legal. Então, já aproveitando, emendando, falando de professores, pessoas que foram importantes, já pode fazer homenagens. Pessoas que foram importantes na tua trajetória. Pode ser mais do que uma pessoa? Claro, fica à vontade. Quantas Aproveitar você a quiser. oportunidade, seu Hamilton. Obrigado por ser esse grande homem que você é. Obrigado por ter tido muita paciência comigo, por ter sido esse cara imparcial. Te agradeço muito. Você realmente fez a diferença no que eu sou hoje. Eduardo Antônio da Silva, que era o sócio do Hamilton, com o teu jeito turrão, me fez ser o que eu sou hoje. Agradeço muito a vocês. Confesso que hoje tenho alguns trejeitos teus. Obrigado. Sidney, que foi meu gerente lá na Transmariel em 1997. Era um grande general, porque ele era bravo, viu, cara? Me acrescentou muito também. O Ronaldo também. Não vou esquecer de você, Ronaldo. Ronaldo que veio da Cortez, Ronaldo que trabalhou na Estrela Transporte. Um grande líder, Ronaldo. Você é um grande líder. Levo você no meu coração. Ao Gilberto também, que lá, quando eu tinha 17 anos, em 1993, sempre me tratou com respeito e é meu amigo até hoje. Inclusive, obrigado pela prestação de serviço que você faz para mim hoje. Essa amizade vai ser para a vida inteira. Sérgio Tomás, você realmente é um grande líder também. Obrigado por ter me dado oportunidade durante 3 vezes na tua empresa. Era uma relação de amor e ódio, mas levo muitos conhecimentos teus. Parabéns pelo que você é e parabéns por eu ter conseguido pegar pelo menos alguma coisa do teu conhecimento que hoje eu trago para minha vida. Obrigado também. Um grande beijo para vocês. Coraçãozinho. Se hoje eu sou alguma coisa profissionalmente falando, eu agradeço a Deus primeiro, mas vocês fizeram parte disso. Isso diz muito sobre você, sabia? Quando você vê as pessoas que reconhecem, pessoas que foram importantes na sua trajetória, ainda mais essa quantidade que você lembrou de todos eles, isso diz muito sobre você, sobre a tua história. Então, eu te conheço há pouco tempo, mas eu posso dizer, diante disso que eu estou ouvindo, que você é merecedor de tudo que você conseguiu alcançar, acho que pela pessoa que você é. Então, parabéns. Legal, muito legal. Eu fico feliz de estar aqui por ter recebido um convite de um grande amigo, um amigo novo. Você é uma pessoa, assim, muito legal. Você soube conduzir muito bem a nossa entrevista, nosso podcast. E eu tenho certeza, cara, que muitas coisas melhores vão acontecer. E todos os dias acontecem, basta você acreditar. Mas não acabou ainda não. Legal. Opa! Agora você vai contar histórias engraçadas. Poxa, que legal. Imagino que você tem bastante, né? Muitas. Não, mas as que são publicáveis você pode contar. Ai, meu Deus do céu. Acho que podem ser publicadas. Teve uma história que eu trabalhava na Alemoa, né? Numa empresa de transporte. Isso, não sei te falar quantos anos fazem, mas é bem uns 20. Eu era vistorial de container e eu fui na Caravel. Vou falar o nome da empresa. Bom, se a Caravel tem bem mais de 20 anos. Pô. E a Caravel era a única empresa de terminal de container vazio que atendia todas as exigências de segurança. E eles usavam protetor auricular, usavam óculos de segurança, capacete, bota, colete refletivo. Eles eram assim, ISO 9000 na época. E um dia eu fui fazer uma vistoria de container lá.
Na época eu trabalhava na empresa do Sérgio Tomás, na época era MTF, e eu fui fazer um carregamento de uma carga de um container da Parmalat. Eu me lembro até hoje. E o Parmalat padrão alimento tem que ser container padrão café, né? Sim. E eu fui vistoriar o container e o cara me trancou no container para ver o teste de luz e tal, de estanqueidade, e o cara me esqueceu lá dentro. Nossa, cara. E aí, na época, o celular não era tão comum como hoje, que você tinha ligação, que você ligava, que você fazia, era até aquele pai de santo, lembra, não? Que você tinha o celular só para receber ligação. E eu tinha o Nextel também da empresa. E o cara me trancou e me esqueceu lá dentro e foi embora. Mas foi de propósito, você acha? Não, eu acredito que não. Eu acho que ele estava com um fluxo muito grande, ele me trancou ali, foi fazer outra operação e me esqueceu lá dentro. E aí bateu o desespero em quem estava lá dentro, Nossa. né? Era verão, dezembro, um calor infernal. E aí eu vou te falar. Como eu sabia quem ia carregar, que era o gaúcho, o nome dele é Bagestan, não me esqueço nunca mais. Eu chamei ele no rádio: Gaúcho, entra aqui no terminal a pé, não passa pela segurança. E o meu rádio fez plim, plim, como ia acabar a bateria. Putz. E eu precisava falar o número de container para ele. Só que eu tava com o meu celular, eu acendi a luz e vi o número do container, que graças a Deus Que por tem dentro lá dentro, nem. sim. Falei: Gaúcho, entra na primeira rua, vira à esquerda na segunda, eu tô aqui dentro do container, urgente, mas é agora, tem que ser agora. Ele entrou, ele passou pela segurança sem se identificar, entrou, abriu o container que eu tava, que justamente era o container que ele ia viajar, lá para Jundiaí. E ele salvou minha vida. Aproveitando, Gaúcho, obrigado, Bagestan, família Bagestan, espero que vocês estejam bem. Eu não esqueço disso não, obrigado, tá? Você salvou minha vida. Cara, e quanto tempo você ficou preso, mais ou menos? Uns 10 minutos. Caramba, Uns 10 minutos já que é vira o uma eternidade. suficiente pra entrar em pânico. Porque o que acontece? O calor já era verão. Você fora do container, você já tá com calor. Você entra para ficar 1, 2 minutos ali para vistoriar, o calor é outro. Sim. Nós estamos falando de um cofre de carga de aço. Sim. Nós estamos falando de ferro. Totalmente escuro, uma escuridão Não, absurda. ali o dia vira noite. É. E aí, cara, graças a Deus tinha o Nextel e tinha o celular. Mesmo que o celular não tinha crédito, que na época não tinha crédito, É. ele me ajudou. E o container chegou a ser movimentado ou não? Ele movimentou, tipo, de um lugar pro outro, mas foi coisa pequenininha lá dentro. Caramba. Porque ele tava naquele frenesi de trabalho, aquela loucura, o protetor. Ele não escutou o bater na parede, né? Porque a gente dava um toque, 2 toques, né? Era Sim. assim, mais ou menos. E ele com aquela proteção Cê é toda de louco. procedimento. Tem gente que fica traumatizado com uma situação dessa. Eu trabalhei na Ripcon no início da minha carreira. O Abel? Isso, do Abel, ele mesmo. Então, e tinha um cara responsável pela oficina e fizeram isso com ele no dia do aniversário dele, mas de sacanagem, sacanagem. E aí depois começaram a movimentar o container no pátio, botaram na pilha, botaram Sério? o container em Fizeram cima. isso? Pô, ele saiu traumatizado de lá, nunca mais foi o mesmo. Tem uma outra história engraçada também, dá tempo. Claro. Eu me lembro que, né, voltando à MTF, lá onde eu tive muitos dias felizes, foi muito bom para a minha carreira hoje. O diretor da empresa, ele criou um armazém no Trevo de Cubatão, porque ele entendeu, ele é até um visionário, ele entendeu que o Trevo de Cubatão seria um lugar estratégico, porque hoje não mais, mas na ocasião, tu tinha que ter o agendamento para entregar os contêineres de exportação Sim. no porto. Hoje não, é tudo online, o cara vê tua placa, já vê que tá certo, tu já entra. É muito mais automatizado, isso. Só que naquela época a gente tinha que entregar o agendamento. Então o pessoal passava no Trevo de Cubatão, pegava o agendamento, ou tu ia pro Guarujá, ou tu ia para Santos. E o Trevo de Cubatão era uma coisa muito... Uma bifurcação ali, né? Era uma bifurcação inteligente. E ali a gente pegou um terreno vazio, onde a gente precisava construir. Então sobrou para mim, né? Eu tive que trazer os paralelepípedos de Guarulhos, as telhas de São Paulo, as vigas de São José dos Campos. Então, tudo que construiu o armazém, eu fiz a logística. Sim. E aí, foi até engraçado isso, porque você falou para falar um episódio engraçado. Nós trouxemos 4 carretas graneleiras de paralelepípedo para descarregar, para poder fazer o chão. E quando eu contratei os motoristas, eu falei, vai descarregar hoje. Vai descarregar hoje. Vai, senão a gente não desce. Aí eu mandei os caras descer, porque a gente tinha essa logística de descarregar no mesmo dia.
E aí chegou as 4 carretas. Na primeira carreta, os ajudantes que eu coloquei lá, eles racharam. O que é rachar? Não aguentar descarregar. Nossa. Porque tu abaixa, joga. Imagino. Tu abaixa, joga. Então, na primeira carreta, os caras abandonaram. E eu tava no escritório da empresa, lá na Senador Feijó 14. É. E aí o motorista me ligou, avisa pra esse Paulo que ele é um filho disso, filho daquilo, se a gente pegar ele, a gente não sei o quê. E eu tinha que ir lá pagar os fretes deles, porque eles desceram. E a gente trabalhava com crachá, nome, Paulo, pena e tal. Eu falei, e ele, né, me esculachou e eu não podia falar que eu era o Paulo. E aí o dono da empresa falou, já que tu é o Paulo, sendo que tu não é, tu vai lá, paga os caras para eles não ir embora com o paralelepípedo, que não tinha nota, não tinha nada. O paralelepípedo, geralmente, ele é reutilizado em outras situações. Ele não... É difícil estragar. E aí eu fui lá, o armazém estava sendo pintado, tinha um pintor lá que eu conheço até, o nome dele é Jacó. E aí eu fui pagar o frete dos caras como motoboy, porque eu tinha uma moto para ir lá. Aí eu peguei meu crachá, pus pra dentro da roupa, coloquei, fechei. Aí os motoristas, avisa pra aquele Paulo Pena lá, que ele é maior safado. E era eu, Paulo Pena, com o cheque dos caras. Eu falei, amigão, eu só sou um motoboy. Eu só vim te pagar. Aí o pintor pintando assim, olhou pra mim, aí eu pisquei pra ele ele não me caguetar, porque ele sabia que o meu nome era Paulo Pena. Aí paguei os caras, no dia seguinte fui lá. Eles não iam ter pena. É, isso aí. No dia seguinte eu fui lá pra ver se tava tudo certo. Fui de carro, que a moto era da empresa. Eu falei, e aí, amigão, deu tudo certo? Pô, agora sim. Prazer, eu sou o Paulo Pena. Ele, putz, eu não acredito. Nossa, cara, eu xinguei. Falei, tá tudo certo, amigão. Então isso é uma das histórias engraçadas que aconteceu, entre outras, né? E que a piscada pro pintor salvou minha vida. Não, imaginando que ele ficou pensando na hora que ele olhou assim e falou, cara, tá falando dele. Tá falando de mim. E o cara me esculachou, me xingou, porque a gente fez um faz de conta, né? Porque no transporte, cara, tu tem que ser artista. Tu já foi Luiz Fernando e deixou de ser o Paulo Pena. É, tu tem que ser artista, porque o artista do bem, né? Tu tem que ter versatilidade. Vou te contar mais uma história bem rápida. Tranquilo. Eu tive um advogado que eu perguntava as coisas para ele, e ele era tão moroso para devolver a resposta, que eu já respondia para ele. Porque o cara da logística é meio pilhado, né? Totalmente. Ele não tem muita paciência. E quem sofre mais com isso? Eu e a minha esposa. Porque eu sofro com isso também, porque eu quero a velocidade, porque a minha cabeça tá a milhão. A gente quer, a logística faz isso. E eu não consigo viver sem isso. Graças a Deus, um dia eu entrei dentro de uma transportadora. Seu Fernando, Transmaster. Obrigado, tá? Eu já falei do nome do senhor também. Obrigado, hein? O senhor teve muita paciência comigo. É um prazer estar aqui falando do senhor também. Muito bom. Tudo é verdade, tudo é verdade. Agora vamos mudar um pouco. Vamos falar um livro. A gente tem um quadro, quando te apresenta, Certo. que chama de Papo de Convés. Aí o convidado indica um livro que foi importante para ele e através do nosso parceiro da Amazon a gente oferece esse livro com super desconto para quem tiver interesse em comprar esse livro. Tem algum livro assim que você gostaria de indicar? Posso falar 2? Claro. O primeiro livro é a Bíblia. Opa! Porque O maior ali, de todos. quem crê naquilo ali, de verdade, e seguir o que está escrito, é palavra de vida. Sim. Ali vai mudar a tua vida. Mas tem regras. Tem regras. Siga aquilo com toda a tua fé, que a tua vida vai mudar. E eu duvido não mudar para melhor. Segundo livro é O Segredo. O que é O Segredo? Esse livro, tem até filme desse livro. Você tem que colocar a tua sintonia no que tu quer. O que tu quer da tua vida? Siga essa sintonia. O Segredo. O Segredo. O que é a sintonia? Eu vou vencer. Eu sou melhor. Eu vou fazer aquele gol. Eu vou fechar aquele cliente. Aquele cliente nunca vai sair da minha empresa. Eu vou faturar. Eu vou passar de 10 milhões esse ano. O segredo é tu colocar a tua sintonia no que tu quer. Mesmo que ainda não tenha. É tu imaginar o carro na tua garagem sem ele estar lá. Eu quero um carro. Eu quero uma Ferrari puro sangue igual do Neymar. É impossível?
Não. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Uhum. O que é caro pro dinheiro é o que não dá para comprar. Então, se o dinheiro dá para comprar, é possível pra gente. Uhum. Ah, mas tu precisa comprar isso? Não sei, isso vai de você. Uhum. Já imagina o que tu quer na tua garagem. Eu quero ter minhas filhas formadas. Eu quero minhas filhas médicas. Eu quero minhas filhas prosperando. Eu quero minhas filhas assumindo o meu negócio. Sim. Quando eu não puder mais assumir. Eu quero que elas escutem o que eu estou falando hoje. Isso é o segredo. Eu vou ser próspero. Eu não vou ficar doente. Eu tenho saúde. Eu tenho muita saúde. Eu posso ajudar o próximo. Eu posso multiplicar alguma coisa para alguém. Mas nunca falar o contrário. Uhum. Sempre visando a É a positividade. positividade, É isso aí. exatamente. Então o Sim. segredo tem essa inteligência. É um livro. E se eu puder falar um filme também? Sim. Eu só Pode. não vou poder indicar o filme para comprar na Amazon, mas pode assistir na Amazon. Pode Qual assistir filme? na Amazon. Do McDonald's. Ah, sim, a história. A história do McDonald's Aham. é um filme muito... Já assisti. Ele tem muito detalhe. Mas eu assisti esse filme na hora que eu mais precisava. Aham. Não, tomando não, 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 não. E eu vi quantos não ele tomou. Sim. Aí eu pensei, se ele tomou não e eu tomei não também, é normal. Aham. É normal tomar não. É muito mais fácil tomar não do que sim. Quantos não você não vai receber na tua vida? E é mais ou menos isso. Tem muitas histórias. Se a gente pudesse ficar aqui até amanhã de manhã, a gente ia se divertir muito. Mas é um pouquinho da minha história verdadeira. Sim. E eu tô aqui para vir outras vezes, quem sabe. Espero o teu convite Com novamente. certeza. E eu vou indicar o livro. Não podemos esquecer disso. Você que está assistindo aí, tá vendo um QR Code aí embaixo aí, O Segredo, né? Então, se você quiser, pode comprar com super desconto do Sem Calado através do parceiro da Amazon. É isso Então, aí. excelente dica. Muito Tá. bom. É uma história verdadeira e que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Com certeza. Amém. Amém, cara. Amém. Paulão, estamos chegando no final. Cara, queria agradecer demais pela tua participação. Obrigado. Quando eu estive contigo, você disse que a tua história ia ser sensacional e realmente você tem razão. Muito legal a tua história, superação e com certeza vai servir de exemplo para várias pessoas Legal. que querem empreender, querem crescer na vida e não pensam em seguir o caminho certo, né? Então você mesmo disse as dificuldades que você passou, né? Pelos caminhos que você passou até você conseguir realmente empreender e fazer com que o empreendimento desse certo, porque muita gente teria desistido. Uhum, Concorda? concordo. Né? Como eu te falei, né? Faria tudo de novo. Sim, Faria tudo de novo e eu tive bons professores. sim. Bons professores. Então isso me elevou a um nível de excelência. Sim, com certeza. Isso é legal falar também. Muito bom, muito bom. Obrigado por todos que me ajudaram, por todos que tiveram paciência comigo. Sim, Agradeço também todos os meus parceiros, meus clientes, meus funcionários. sim. Meus funcionários hoje, meus funcionários são meu maior patrimônio, Que legal. profissionalmente falando. Olhando para vocês aí. Eu lembro de todos vocês. Vocês são meu patrimônio. E vocês são minha responsabilidade. Muito bom. Mas antes da gente finalizar, tem mais um quadro. Caramba! O que não falta aqui é quadro. A deriva. Vou te deixar a deriva agora. Vamos lá. Eu vou falar algumas palavras, você vai dizer o que você quiser sobre ela. E na última, nós vamos encerrar com a tua resposta. Legal. Vamos lá, então? Vamos. Isso não estava combinado, hein? Não. Mas vamos lá. Vamos lá. Família. Você citou já algumas coisas sobre a tua família, mas qual a importância da tua família na tua trajetória? Olha, eu costumo falar que família é tudo, Sim. né? A gente nasce num berço, independente da condição, pai, mãe, irmão, irmã, é uma coisa bem saudável. E hoje a minha família, ela veio a mudar um pouco, né? Porque a gente constituiu a família, a nova família, né? E hoje eu tenho que agradecer muito a minha esposa, né? A Silvana, Legal. que está comigo nessa trajetória há já quase 25 anos. A minha filha primogênita mais velha, a Vitória, Vitória. que veio aí agregar a família, meio explosiva, parece o pai, mas que é um amor de pessoa. E a Sofia, que é o meu bebezão.
Então é a Silvana Nunes Pena, Sofia Nunes Pena e Vitória Nunes Pena. São meu alicerce. Além de pai, além de mãe, além das irmãs, dos irmãos, das cunhadas. Um alicerce total que, se eu falar o nome de todo mundo e esquecer de alguém, eu vou estar sendo injusto, mas todos têm o meu apreço e é muito prazeroso estar com eles durante essa trajetória. Sensacional. E a segunda pergunta é: você criou um personagem que foi teu primeiro funcionário, que foi o Luiz Fernando. Hoje, você tem um Luiz Fernando trabalhando com você? Olha, muito importante essa tua pergunta e muito inteligente também. Parabéns por isso. O Luiz Fernando foi um funcionário meu muito importante. Um funcionário que me ajudou muito. Um funcionário meio que virtual, que me ajudou em toda a jornada via e-mail. Ele não tinha muito costume de atender telefone, mas foi muito participativo. Hoje ele não existe mais, já não faz parte mais do grupo, que eu já tenho um time montado e ele preferiu sair de cena. Mas eu tenho um apreço muito grande por ele. Aprendi isso em outra empresa que eu trabalhei. E se eu posso falar, mesmo ele não existindo, um obrigado por Luiz Fernando. Boa! Muito bom. Essa é a verdade. E vem cá, você contou tua história é inspiradora. Obrigado. Né? Tem muitos estudantes que acompanham o Sem Calado. Que mensagem você deixaria para eles? Fala para os estudantes diretamente, principalmente para os mais jovens, que ainda não sabem o que fazer, que ainda estão estudando, que ainda estão naquela situação, o que eu vou ser quando eu crescer? Porque a gente se pergunta muito isso quando a gente é jovem. Acredite no teu potencial, acredite em você. Tudo é possível que crê. Eu venho de uma família meio que destruída, porém sobrevivi. Morei de favor até os meus 21 anos. Você que tem teu pai, tua mãe, tua tia, teus irmãos próximos, você é capaz de vencer. Acredite no teu sonho, acredite na tua intuição. Vai para cima que você vai vencer. Da mesma forma que aconteceu comigo por muita perseverança, vai acontecer contigo também. Dica: nunca desista. Muito bom. E para encerrar, você falou em sonho agora. E você falou muito de sonho. Só que você queria comer o sonho. Você conseguiu comer o teu sonho? Muito inteligente essa pergunta. Quando as coisas melhoraram, eu não aguento mais ver sonho, que eu comi muito. Eu comi muito sonho, cara, porque aquilo ali pra mim na época, lá atrás, era um pesadelo. E aí depois que eu... é muito louco o negócio. O maior vencedor é aquele que veio derrotado. E ele achar no meio daquele temporal todo uma oportunidade de conseguir vencer. É isso aí. E que você coma e viva muitos sonhos. Amém. E assim encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por ter estado com a gente aí, acompanhando essa história sensacional. Então já sabe, compartilha com os amigos, curtam. E você já sabe que toda quinta-feira, às 19 horas, tem um episódio novo. Obrigado. Até mais.